Se você gostaria de nos apoiar, é simples. Ao fazer suas compras, utilize os links afiliados na descrição. Seu apoio nos permite continuar produzindo conteúdo de qualidade. Muito obrigado por cada gesto de apoio. Especialmente para as crianças. Isso não só lhes dá um equilíbrio melhor, como também as ajuda a desenvolver suas capacidades cerebrais. As terminações nervosas dos pés são sensíveis e, à medida que entram em contato com o chão, a criança desenvolve uma melhor compreensão de seu ambiente e também experiencia uma consciência melhor do corpo. Andar descalço tem sido associado a uma melhor agilidade, músculos nas pernas mais fortes e um menor risco de lesão. Estar em contato com a Terra tem muitos outros aspectos. No ashram, eu sempre disse às pessoas, não importa qual o trabalho que você esteja fazendo, pelo menos 1 hora por dia. Você deve enfiar os seus dedos na terra. Se você fizer alguma coisa no jardim, em algum lugar, suas mãos devem ficar cheias de lama. Isso vai construir uma memória física natural em você, uma memória corporal em você de que você é mortal. Todos os dias, se você enfiar suas mãos na terra, você construirá isso constantemente. O seu corpo saberá que ele não é permanente, porque o corpo tem uma memória própria. Essa memória corporal é muito mais significativa do que a memória mental. Neste momento, a memória que o seu corpo carrega está governando você muito mais do que as memórias da sua mente. Fisiologicamente, num nível celular, num nível elementar, você está constantemente sendo lembrado de que é mortal se você fica perto da Terra. Veja, a lembrança de sua mortalidade é o principal elemento-chave no seu processo espiritual. Por que você desejaria conhecer algo para além do corpo? Apenas porque você sabe que ele vai acabar um dia, não é? Suponha que esse corpo fosse imortal. Quem diabos iria se sentar e meditar? Quem diabos iria querer saber qualquer coisa além dele, se este aqui fosse imortal por si só, não é? Porque, em algum lugar, mesmo que você não esteja conscientemente atento, em algum lugar, lá no fundo, você sabe que seu prazo de validade está correndo. O prazo de validade está correndo, você está tentando prorrogá-lo um pouco. Mas você sabe que tem um prazo de validade? É por causa disso a ânsia de saber. Então, os fundamentos do processo espiritual estão na sua mortalidade. Se você se lembrar da sua mortalidade, naturalmente você vai querer saber. Existem várias práticas na Índia sobre como se conectar com a Terra experiencialmente. Muitas práticas. Apenas se sentando com as pernas cruzadas no chão, o corpo de alguma forma experiencialmente se lembra. Há um lembrete para o corpo que é, isso é apenas isso. No momento em que fica em contato com a Terra, ele sabe, é isso. Aqueles que têm corpos muito instáveis, ou seja, que tendem a adoecer muito facilmente, você sabe constantemente esse tipo de coisa? Se você simplesmente sair da cama e dormir no chão, você verá que isso fará uma grande diferença. Apenas isso. Apenas pode estar a uns 50 centímetros de onde você está. Apenas fique 50 centímetros mais perto. Você vai ver que isso fará uma grande diferença em termos de reorganização do sistema. Eu diria que 80% de sua saúde depende disso, do quanto você está em sintonia com a Terra. 80%. 80% das suas doenças crônicas podem simplesmente desaparecer, simplesmente porque você meio que encontrou uma pequena relação com a Terra, na qual você está andando e se sentando agora mesmo. Uma prática simples que todos vocês podem começar é o Bhuta Shuddhi, se tiverem tempo e o foco necessário para fazê-lo. Bhuta Shuddhi significa, você sabe, Bhuta significa Panchabhutas, ou os 5 elementos. Shuddhi significa limpá-los. Quer seja o corpo físico ou o corpo maior da própria criação, essencialmente, ele é criado pelos 5 elementos de terra, água, fogo, ar e espaço. O que você chama de eu mesmo é apenas uma miscelânea destes 5 elementos. Se você souber como organizar esses 5 elementos adequadamente, se você souber,
como manter esses 5 elementos dentro de si mesmo, então não há nada mais na vida, em termos de saúde, bem-estar, percepção, conhecimento, todas as coisas, iluminação, tudo é tratado se você apenas souber como manter esses 5 elementos adequadamente. Esse jogo elementar acontece de uma maneira diferente quando o corpo está em contato com a Terra. Toda vez que eu ouço isso, particularmente quando estou nos Estados Unidos, eu ainda não consigo me conformar. Pessoas chamando terra de sujeira. Talvez seja só mais uma palavra, mas na nossa mente sujeira significa... O que é sujeira para você? Lixo, não é mesmo? Sujeira é lixo. Sim ou não? Mesmo nos Estados Unidos, sujeira é lixo, não? O que é? Algo que você não quer. Sim. É lixo, isso é o que é o lixo, algo que você não quer. Mas o solo, aqui nós o chamamos de Taimana, Mãe Terra. Por que nós não reverenciamos todas aquelas coisas que fazem nossa vida, que sustentam nossa vida em todos os momentos? Se você apenas as tratar de forma diferente, subitamente elas se comportam diferentemente dentro de você. Se você não beber água por 3 dias, mesmo que Deus apareça, você só pedirá água. Se taparmos o seu nariz por 3 minutos, você não vai querer Deus, você vai querer respirar ar fresco, não é? Uma coisa simples que todos podem fazer é o ar que respiram, a água que bebem, a comida que comem e a terra sobre a qual caminham e o espaço que nos segura. 5 vezes por dia, digamos. Se você está muito preocupado, pelo menos 3 vezes por dia, conscientemente, apenas traga um certo senso de reverência. Isso é algo muito comum. Lhe falaram sobre Matru Prema, Pitru Prema, isso e aquilo, Prithvi Prema, ou seja, o amor pelo planeta no qual você está andando, porque ele não é diferente de você. Não transforme isso. Veja, nós estamos falando sobre não haver distinções de raça, religião, casta, crença, gênero. Tem havido muita conversa sobre isso. Eu estou dizendo para você, nem mesmo crie limites para as espécies, por quê? Eu amo um macaco, mas eu não consigo amar um ser humano. Isso significa que existe um problema evolucionário dentro de você. Eu amo os macacos, mas eu não suporto os seres humanos. O que isso significa? Você não gosta da evolução. Então, parece fascinante que um macaco pule por toda parte de galho em galho. Fascinante. Apenas um dia você deixa a janela aberta. No Shiva Padam, alguns macacos entraram no seu quarto. Você está acabado. Eles irão comer, eles irão rasgar, eles irão defecar por toda parte, eles irão destruir tudo que estiver lá e eles vão embora. Agora você vem e diz, ah, meus queridos macacos, que belo trabalho eles fizeram. Não, não vai funcionar assim. Então, está tudo bem, pelo menos você está apreciando os pássaros, é bom. É um tipo de lobby de um grupo chamado ornitologista. Você aprecia pássaros, estuda os pássaros ou aprecia os pássaros, observação de pássaros. Mas os mesmos pássaros, se eles entrarem no seu quarto, é diferente. O problema com os seres humanos é que você os encontra por toda parte. Eles estão na sua casa, eles estão no escritório, eles estão em todo lugar. Eles não estão apenas dançando em algum lugar distante. Se estivessem dançando bem distante, você também os amaria. O problema é que você tem que trabalhar com eles, você tem que viver com eles, você tem que gerenciá-los a cada dia. Esse é o problema. Então, eu quero que você entenda isso. Nada errado em você apreciar e amar um pavão dançando perfeitamente bem. Você deve amá-lo mesmo quando ele não está dançando. Está bem. Mas o sapo está dizendo, onde está a cobra? Quando existem pavões, eles comem as cobras. De tempos em tempos eu trago cobras e as deixo no jardim, mas esses pavões as comem num instante.
Você gosta de pavões, eu também gosto deles. Mas eu também gostaria de ver algumas cobras se movendo por aí, mas todas elas são devoradas no instante. Então, é fácil amar quando existe distância. Veja, muitas pessoas agora mesmo, nesses tempos do vírus, sobre o que elas estão reclamando. Os seus amados, elas estão enfiadas dentro de casa com eles. Grande problema. A violência doméstica cresceu 100%. Algumas pessoas estão dizendo, em alguns países, tudo quanto é tipo de problemas. Todo mundo está perguntando, buscando conselho, o que fazer, como gerenciar essa família. Estas são as mesmas pessoas que você estava sentindo falta, porque eles estavam indo para o escritório todo dia. Por que você se foi por tanto tempo? Mas agora, elas estão em casa. E problema? A distância é algo maravilhoso. A morte é algo fantástico. Veja, as pessoas mortas são sempre amadas por todo mundo. Você já notou isso? No momento que elas estão mortas, de repente elas se tornam dignas de adoração. Por que você não as adorava quando elas estavam vivas? Por que no momento em que elas estão mortas, elas se tornaram dignas de adoração? Em qualquer parte do mundo, eles irão elevá-las e fazer isso, colocaram flores, simplesmente porque elas estão mortas. Quando elas estavam vivas, você não estava disposto a fazê-lo. Quando elas estão mortas, você o está fazendo. Isso significa o quê? Não, eu não quero dizer isso, você sabe. Quando elas estavam vivas, você estava brigando com elas. No momento que elas morrem, você as venera e sente falta delas e você as ama. O que isso significa? Você estava esperando, provavelmente. Não é uma coisa boa, absolutamente. Então, vamos dar uma olhada nisso com mais atenção. Seu problema é esse, que você tem uma característica definida da sua personalidade. Você está procurando por algo que não pise na sua persona. Mas seres humanos, você sabe, nem todos os seres humanos respeitam os seus limites, eles pisam neles, inevitavelmente. Alguns deles por ignorância, outros o fazem por intenção, como eu, você sabe? Sempre por intenção, pisando nos seus limites. Então, no momento em que alguém pisa nos seus limites, você sente que aquela pessoa é um problema. O pavão está fora dos seus limites nesse momento, ele parece muito bonito. Se ele pisar no seu limite, você também irá vê-lo como um grande incômodo. Sim, você irá. Se é um pavão, ou outro pássaro, ou um macaco, ou um burro, ou seja o que for, a distância é tudo bonito. Então, agora mesmo existe uma distância entre você e essas criaturas. Então, você está apreciando, aprecie isso, nada de errado. Mas o importante é, se você criar uma pequena distância entre você mesmo e sua própria personalidade, você verá que apreciará até a si mesmo. E uma vez que você aprecia essa pessoa, você verá que todo mundo é maravilhoso. Sim, você não está entendendo. Eu estou dizendo que uma vez que você aprecia essa pessoa, todo mundo parece fantástico. Você pode apreciar todo mundo, porque agora você vê as pessoas pelo que elas são. Não tendo alguma moldura na qual elas devam se encaixar, elas não se encaixam naquilo. É por isso que na Índia nós criamos as características de um Deus de tal forma que é impossível aceitar aquele homem se ele estivesse aqui. Você sabe, um Krishna, um Rama ou um Shiva, você não pode aceitar essas pessoas. Pergunte para as moças, elas aceitarão um Rama como seu marido em suas vidas? Elas não irão. Pergunte a elas, elas aceitarão Krishna como seus maridos em suas vidas? Elas não aceitarão, porque é problema demais. Mas com 6.000 anos de distância, quão maravilhosos eles são, quão fantástico. E Shiva, um homem impossível. Ok? Simplesmente qualquer coisa e tudo aquilo que você conseguir pensar, ele é. Então isso era, o caráter de um Deus era construído de tal forma que, se você puder realmente vê-lo por tudo aquilo que ele é, e ainda assim aceitá-lo absolutamente,
e olhar para ele numa forma de adoração, você irá, se você aceitar Shiva como ele é, você não terá nenhum problema com um único ser humano no planeta. Então você deve fazer isso. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Atuam neste planeta? Todas as vezes que essas erupções solares acontecem, ocorrem batalhas e eventos desastrosos. Ao menos alguns segmentos da sociedade poderiam se elevar. A atividade das erupções solares aumentou significativamente no Sol e está aumentando ainda mais. Talvez tenha começado há 17, 18 meses. Quando as erupções solares aumentam, tem um impacto significativo no campo magnético do planeta e na quantidade de radiação que acontece. Existem várias coisas. Eu não quero entrar na ciência disso, mas há um impacto grave em todos os planetas. A nossa preocupação é a Terra. Algumas pessoas vieram de Marte. Elas têm seus próprios problemas, mas no planeta Terra haverá um impacto significativo, todas as vidas serão impactadas. Bem, de novo, porque hoje em dia chegamos a esse ponto no mundo em que, a menos que você acredite, marque minhas palavras, somente se você acreditar, você entende. A menos que você acredite que você entende, você não consegue aceitar nada. Esse é um estado muito limitado, mas, infelizmente, as pessoas chegaram a esse ponto. Quando eu digo, você acredita que você entende, você realmente entende? Como este planeta está girando e como ele está girando ao redor do Sol? E como isso tudo está funcionando, e como isso está impactando o seu corpo, e como você está vivendo, e como sua respiração está acontecendo, você realmente entende? Mas você leu sobre isso em um livro da 6ª série. Você é um cientista de livro didático e sabe tudo sobre isso, sabe? Você sabe tudo. Então, essencialmente, com exceção de alguns cientistas de renome, talvez, para os demais, a ciência como a religião, eles apenas acreditam. O que é dito em um livro, se você acreditar, você se torna religioso. Se você acreditar no que é dito em vários livros didáticos, você se torna científico. São poucas as pessoas que são cientistas de verdade e que genuinamente estão explorando. Então, para a maior parte da humanidade, eu estou falando da classe de pessoas mais instruídas, a ciência é geralmente como a religião. A única coisa é que com a ciência você pode mudar de opinião a cada 2 anos. Com a religião, se você mudar, você será criticado. Tirando isso, é o mesmo tipo de sistema de crença. Então, essas erupções solares estão acontecendo, o sistema nervoso autônomo é seriamente impactado por isso, todo mundo sabe disso. Eu sei disso com base no que acontece no meu sistema e eu vejo como isso está agindo nos sistemas de outras pessoas. O sistema digestivo, seu processo respiratório, sua capacidade de digestão, sua capacidade de respirar e absorver o que você precisa absorver, tudo é impactado pelas erupções solares. Então, quando elas começaram? As erupções solares começaram a acontecer e eu senti certas coisas no meu sistema, então perguntei a algumas pessoas o que está acontecendo, é como se parece assim. Daí elas disseram, as erupções solares começaram, nos próximos 6 anos, elas estarão em uma frequência muito alta, um tipo de frequência que nós ainda não vimos ao longo de nossa vida, pelo menos. Então agora, essa atividade solar, uma coisa é que nas tradições indianas e nas escrituras e outras coisas,
Eu não sou especialista nisso, mas eu sei que foi dito que quando a atividade solar aumenta dessa maneira, pode haver muitas mortes, pode haver doenças, pode haver guerras, pode haver desequilíbrios psicológicos, pode haver muita turbulência na vida humana e muito transtorno na vida animal, todas as vidas do planeta, porque afetam seu sistema nervoso, sistema digestivo, sistema pulmonar, tudo. Agora, nos causam algum dano? Não. É apenas assim. Veja, vamos supor que o vento esteja soprando assim. Vamos dizer que o vento esteja soprando vindo dessa direção, tudo bem? Se ele soprar dessa direção? Sim. Ok. Agora, você está tentando resistir? Será um grande problema? Você não será capaz de fazer mais nada se o vento estiver soprando forte o suficiente? Ou vamos dizer que você queira voar. Você quer voar? Se o vento estiver soprando assim, se você for de encontro ao vento, sem muito esforço, sem muito combustível, você irá decolar. Mas, se você tentar ir junto com ele, o seu avião vai cair? Ou o seu asa delta vai cair, seja o que for que você esteja tentando voar? Então o vento é uma dádiva para aquele que sabe como usá-lo. É uma maldição para outra pessoa que não sabe usá-lo? Isso é verdadeiro com todas as forças no universo? Então as erupções solares também são assim? Bem, eu não previ que haveria uma pandemia ou algo parecido, mas eu sabia que alguma coisa iria acontecer. Porque eu não tento decifrar essas coisas com pensamentos, eu apenas vejo as coisas como elas são. Eu sabia que algo não muito bom iria acontecer com as pessoas. Então, no mês de fevereiro, nós lançamos o livro Morte. Trabalhamos nele durante 8 anos. As pessoas que estavam trabalhando nele queriam que ele fosse perfeito. A morte, sabe? Elas trabalharam nele, voltou para mim, eu trabalhei nele e o devolvi para elas. E outra vez elas voltaram, mais uma pergunta, e ia e voltava. Foi assim durante 8 anos, então eu coloquei um prazo. Tinha que estar pronto até o final de janeiro de 2020. E em fevereiro nós o publicamos. Um monte de gente na Índia me perguntava, Sadhguru, você sabia? Ei, não fui eu quem trouxe o vírus, sei lá de onde? Eu não sabia. Se eu soubesse, eu lhes teria dito, está chegando. Eu não sabia, eu só sabia que alguma coisa não estava bem, que as pessoas iriam passar por algum tipo de turbulência. Então nós lançamos o livro Morte e, em março, as pessoas estavam morrendo por toda parte. Literalmente em todos os lugares do mundo, março, abril de 2020, vocês se lembram? Então, essas erupções solares começaram talvez há cerca de 17 meses e intensificaram a sua atividade e pode continuar assim por mais 4 anos e meio. Nesse período, se a humanidade irá trazer calamidade sobre si mesma, ou se irá trazer realização e transformação para si mesma, está nas mãos dos seres humanos. É por isso que o planeta consciente, como um movimento, torna-se super significativo. Então, se você estiver consciente, esse é um momento fantástico, porque eu quero que você entenda isso. É somente no verão, quando o sol está muito quente, todas as plantas realmente desabrocham. Elas sabem como fazer uso da energia solar. Você vai dizer, muito quente, ai, ai. No inverno também, claro, você estava reclamando, mas algo novo. Cada estação lhe dá algo diferente para reclamar. Seja uma estação do ano ou as estações de sua vida, você sempre reclama de alguma coisa porque você não aprendeu como conduzir. Portanto, essas erupções solares, para um buscador espiritual que quer transformar sua energia, bem, esse é o momento em que tudo está sendo bem preparado.
Eu quero garantir que todas as consagrações que eu quero fazer, que eu as termine nesses próximos 4 anos e meio, porque o próprio Sol está comigo. Provavelmente, não é 100%, é bem provável. 80%, tenho certeza quanto a isso, mas pode haver uma pequena variação. Provavelmente, de meados de 2023 a meados de 2024, nesses 12 meses, provavelmente, ou pelo menos em 9 meses, elas poderão estar em seu auge. Então, nesse período, vamos trazer realização espiritual para o mundo, ou calamidades para o mundo, ou as nações começarão a atacar umas às outras, eu não sei. Eu gostaria de ver algo muito positivo e maravilhoso acontecer, mas eu sou apenas um homem. Eu sou apenas um homem? Então por que vocês estão quietos, hã? Eu sou apenas um homem. Nos tempos antigos, na Índia, certos yogis foram descritos como Sahasranga, que significa que aquele yogi tinha 1000 braços. Eu tenho? Só 1000? Mais, pelo menos. Ei, vocês disseram, você tem um exército? Eu ouvi essa palavra. Um exército recebe ordens. Seja o que for, sim, senhor. Sim, senhor. De qualquer forma, eu não quero um sim, senhor de vocês, mas eu quero que você se conscientize, porque nos próximos anos será um período de maior carga neste planeta. Vamos usar essa carga para transformação, realização espiritual? Ou vamos apunhalar uns aos outros, matar uns aos outros, fazer coisas terríveis uns aos outros, por causa dos estímulos que estão acontecendo em nossos corpos? Se nós não tivermos equanimidade, então machucaremos uns aos outros. É onde nós estamos, vocês irão observar à medida que for progredindo. E há estudos científicos suficientes hoje em dia para comprovar isso, que isso essas erupções solares foram marcadas no calendário iógico no passado. Sempre que as erupções solares aumentavam até uma determinada frequência, acontece o tempo todo, mas em certos momentos, eu não acho que haja algum tipo específico de calendário para isso, apenas acontece por quaisquer que sejam as razões. Eu não acho que alguém realmente tenha descoberto por que isso acontece, em nenhum momento. Porque provavelmente os ciclos podem ser de milhões de anos. Não há ninguém aqui para observar exatamente porque isso acontece em um certo período. As nossas observações são todas de apenas alguns séculos, então nós realmente não sabemos. Mas todas as vezes que essas erupções solares aconteceram, grandes yogis surgiram naquela cultura. Ao mesmo tempo, houve batalhas, eventos desastrosos, às vezes terremotos, porque as forças magnéticas deste planeta e as forças termais no centro deste planeta foram todas influenciadas pelas erupções solares. Então, se um vulcão entrar em erupção, se você tiver uma visão panorâmica de um vulcão entrando em erupção a todo vapor, que visão fantástica! Você não gostaria de perder isso, não é? Somente se você estiver no sopé da montanha e for se tornar parte da lava, é que isso não é uma coisa boa. Portanto, toda a força no mundo é assim. Então, quando algo assim acontece, as populações deste planeta devem ter a sabedoria para estarem no lugar certo, para que essa força extra que está sendo exercida sobre este planeta possa trabalhar a nosso favor. É por isso que abordar cada aspecto da sua vida se tornou super importante. Do contrário, haverá dor, haverá morte, haverá problemas.
Pelo menos, se nós não podemos mudar o mundo inteiro, isso também não deveria ser impossível para o nível de comunicação que temos hoje em dia, porque nunca antes foi possível nos comunicar com as pessoas como é possível hoje, por causa das tecnologias que temos. Usando as tecnologias e as erupções solares, nós podemos fazer desses próximos 4 anos e meio um período extraordinário para a humanidade, mas se não fizermos isso, pelo menos alguns segmentos da sociedade, alguns segmentos da população poderiam se elevar. Aqueles que não fizerem uso disso, não sabemos como vai ser. Não é que algum tipo de desastre devastador irá acontecer, terremotos vão acontecer, enchentes vão acontecer, não é necessariamente isso, mas haverá um estímulo extra sobre todas as energias que atuam sobre este planeta, forças geomagnéticas e radiações nucleares, e a cauda magnética que está lá atrás da Terra, e a maneira como a Lua se relaciona com o planeta, e como ela redireciona essas energias das erupções em direção à Terra, o que ela faz. Todas essas coisas terão algum tipo de estímulo. Quando há um estímulo extra, sabe, como no outro dia em que eu estava pilotando uma moto, hoje em dia as motos são modernas. Quando eu pilotava, havia apenas um modo, o meu modo. Hoje em dia tem os modos, modo off-road, modo de chuva, passeio e esportivo. Eu sempre mantenho no modo esportivo, seja o que for que eu pilote, porque eu quero potência total. Então, quando eu ando de moto, seja na Índia ou aqui, outro dia eu estava andando de moto, bem, a roda traseira estava derrapando um pouco, porque são motos altamente potentes. Se você a colocar no modo de chuva, ela reduzirá, o que significa que ela fica em torno de 160 cavalos de potência. Para um veículo de 2 rodas, isso é muito. Se você a colocar no modo de chuva, ela fica em 90 cavalos de potência, para que seja mais seguro. Mas você sabe, eu não gosto de segurança. Eu morreria de tédio se fosse seguro. Então eu deixo a moto no modo esportivo e piloto na chuva. É um pouco divertido, a roda traseira derrapa um pouco. Mas, quando há uma potência extra, você pode fazer coisas que não poderia fazer sem a potência necessária, não é? Portanto, neste momento, nós estamos nesse tipo de situação. Há um extra de tudo no planeta, e isso vai aumentar nos próximos anos ou mais. Quando isso acontecer, ou nós podemos quebrar nossos ossos, ou podemos nos elevar. É o meu desejo que todos se elevem. Tudo o que pudermos fazer deve ser feito para vermos a humanidade se elevar, porque haverá um tipo de energia que é muito difícil de ser gerada por nós mesmos, e o planeta inteiro está sendo influenciado por ela. Se você está buscando evolução, nós não estamos buscando evolução, estamos vendo como fazer uma mutação em você. Se você tiver que alcançar o seu próprio senso de energia, levaria muito tempo. Determinadas épocas foram criadas em que essa energia estará no auge da sua intensidade. Há um tipo de energia que é muito difícil de ser gerada por nós mesmos, e o planeta inteiro está sendo influenciado por ela. De meados de 2023 a meados de 2024, este será um período fantástico. Eles estão dizendo que quase todo ser humano tem nele plástico suficiente para fabricar tipo um cartão de crédito. Muitos dos problemas que as crianças estão enfrentando hoje em dia, crianças pequenas com problemas de tireoide, estão em grande parte ligados a isso, incluindo o autismo. Várias coisas estão associadas a isso. O número de problemas que isso está lhe causando, você não sabe. Então, Sadhguru, a maior parte do seu trabalho é focado em soluções sustentáveis, mas também muito do seu trabalho é para elevar a consciência humana.
Que papel o indivíduo ou pequenos negócios, comunidades, sociedades podem desempenhar? Veja, não são duas coisas diferentes. Seres humanos viverem conscientemente e soluções sustentáveis não são duas coisas diferentes. A única razão pela qual fazemos coisas de forma não sustentável é porque não somos conscientes. Nós não estamos exercendo nossas atividades neste planeta de maneira consciente. Todo mundo tem suas compulsões. Os indivíduos têm compulsões, as sociedades têm compulsões, as nações têm compulsões, a realidade global tem suas compulsões. Para satisfazer essas compulsões, nós estamos fazendo coisas que estão destruindo a base da nossa existência. Isso é como a história clássica do Panchatantra, na qual um homem está sentado no lado errado do galho e o corta. Ele está fazendo isso porque quer ser bem-sucedido, mas quando alcançar o sucesso, ele cairá. É onde nós estamos. Nós estamos fazendo esse tipo de atividade insensata. Quando obtivermos sucesso, cairemos. Verdade. Cada um de nós deve estruturar sua vida de tal maneira, o que eu estou usando hoje? Para onde isso vai? Esse tanto de consciência. O que quer que eu esteja usando hoje? Para onde isso irá amanhã? Onde vai parar? Qual é o seu destino final? Agora, uma coisa importante é que na Índia, como nação, nós temos sido uma nação têxtil por centenas de anos ou milhares de anos. Houve uma época em que vestimos toda a Europa e a Arábia. Literalmente, 60% das roupas vinham da Índia. Ninguém fazia roupas requintadas como essas no planeta. Ainda hoje, ninguém consegue fazer algo parecido com o que você está vestindo, certo? Verdade. Em nenhum outro lugar do planeta. Porque essas competências não aconteceram da noite para o dia. Isso não é algo que se aprende indo a um curso de têxtil por 4 anos. Isso é algo que se desenvolveu de forma inata. Em cada região havia diferentes tipos de tecidos, diferentes tipos de tinturas. Com qualquer tipo de material local, eles criavam tecidos tão requintados. Mais de 132 tecidos. Haviam tecidos distintos no início do século. Neste momento, entre 65% a 70% deles estão praticamente extintos. Nós estamos tomando algumas iniciativas nesse sentido. Falaremos sobre isso mais tarde. Mas o têxtil tem sido a nossa maneira de fazer as coisas. Precisamos retornar a isso. Isso foi desestabilizado essencialmente durante a Era Britânica, quando eles quiseram quebrar sistematicamente a potência têxtil indiana, porque queriam construir Manchester, o que fizeram com sucesso, ok? No momento, as pessoas orgulhosamente apelidam Coimbatore de a Manchester da Índia. Eu digo, por favor, não façam isso. Deixe-os chamar Manchester de Coimbatore da Inglaterra, porque aqui é onde a verdadeira tecelagem e fiação e tudo, estava o algodão, certo? Têxteis. Esta é a região onde isso acontecia. E em cada região existem maneiras únicas. Se trouxermos isso de volta, mesmo num contexto razoável, se desenvolvermos os mercados necessários, se revitalizarmos as competências já existentes, eu estou lhe dizendo, neste país facilmente empregaremos algo entre 200 a 300 milhões de pessoas dentro dos próximos 5 a 6 anos. Algumas iniciativas estão sendo feitas pela indústria têxtil, muitas regulamentações foram alteradas, nós também temos trabalhado com eles, mas isso não é suficiente se você quiser uma revolução. Além do mais, para tudo isso você precisa de mercado. É por isso que você é muito importante. Essa é a razão pela qual eu estou falando com você. Porque precisamos de mercado? O comércio deve ser sensível à estética? O comércio deve ser sensível à sustentabilidade? No momento, eles querem ir a uma loja e comprar 10 roupas de nylon. Se vão às compras, ninguém compra uma. Porque eles compram 2 dúzias iguais? 1, 2, 3 eles vão usar, depois disso se cansam e novamente, antes mesmo de usarem essas 2 dúzias, já compraram de novo, certo? 85% das roupas no planeta, no período de 1 ano, vão para os aterros sanitários. 100 bilhões de peças de vestuário são vendidas no planeta a cada ano. 100 bilhões, certo? E 85 bilhões de peças de vestuário vão para os aterros a cada ano. E a maior parte delas é de poliéster. Uma das formas mais perigosas de poluição é
A polifibra, que está flutuando por todos os lugares, está no ar, está no solo, está na água. Alguns pesquisadores encontram na placenta. Sabe, a polifibra está na placenta, que no ventre da sua mãe você a pega. Alguns deles estão dizendo, não sabemos até que ponto esses números estão corretos, mas está na direção correta. Eles estão dizendo que quase todo ser humano tem nele plástico suficiente para fabricar, tipo, um cartão de crédito. Você sabia? Você tem que pagar. Um dia, se você carrega um cartão de crédito em seu organismo, você continua pagando, certo? Portanto, é esta quantidade de plástico que está por toda parte, mas todos estão tentando condenar o simples saco plástico. Não estou dizendo que você não deve condená-lo, mas é que está na moda. Esse é o problema. Porque um simples saco plástico que está voando na rua, algum mendigo, algum catador de lixo reciclável pode pegar, e você sabe que na Índia a reciclagem está realmente num ritmo muito bom, não por causa de sua consciência sustentável, mas por causa da pobreza. Eles estão catando. Quase 90% das garrafas de plástico são recicladas na Índia, é o único país assim. Isso não acontece porque somos muito conscientes ecologicamente, simplesmente porque as pessoas são pobres e estão catando todas as garrafas. Enfim, de um jeito ou de outro está acontecendo. Mas a polifibra, a quantidade de danos que ela está causando, a maneira como ela entra no corpo, especialmente em crianças que estão usando polifibra, porque a polifibra é muito, sabe, inflamável. Por causa disso, eles a estão revestindo com, sabe, produtos químicos resistentes ao fogo. Esses produtos químicos foram considerados cancerígenos. Muitos dos problemas que as crianças estão enfrentando hoje em dia, crianças pequenas com problemas de tireoide, estão em grande parte ligados a esses produtos químicos não inflamáveis que eles estão usando nas roupas. Incluindo o autismo, várias coisas estão associadas a isso. O número de problemas que isso está lhe causando, você não sabe, mas com certeza muitos problemas aparecerão no seu caminho. Uma criança até 15, 16 anos de idade não deveria nunca usar nada de polifibra. Elas devem usar roupas orgânicas. Não que os adultos possam, mas pelo menos vocês são mais resistentes a essas coisas depois dos 17 e 18 anos de idade. Mas até lá é muito importante que você use fibra orgânica. Mas agora o problema é, quantas roupas você tem? E você não pode fazer isso com algodão ou seda ou algo parecido, então você termina comprando poli, certo? É mais barato, então muitos estão preferindo. Veja, mesmo o algodão e outras coisas podem ficar mais baratas se aumentarmos o volume. Portanto, uma coisa simples que eu estou sugerindo é que você tem influência em Telangana. Você tem que pressionar por isso. Eu estou pressionando para que em alguns estados, pelo menos que os uniformes escolares sejam de algodão ou de linho, ou do que quer que eles possam pagar, certo? Mas não devem ser de polifibra. Você não pode reciclar. Apenas 1% é reciclado, porque ninguém usa. Essa polifibra, assim como ela é sempre mesclada com uma mistura complexa para obter várias texturas e o que quer que seja. Portanto, você nunca consegue reciclar esse material complexo. Se fosse somente o nylon puro ou a polifibra pura, poderíamos reciclá-los. Não se pode reciclar porque está misturada com várias outras coisas, portanto a reciclagem não é possível. Somente 1% da polifibra que você usa em termos de roupas é reciclada. O resto está indo para a natureza. E está voltando para a gente de muitas maneiras diferentes. Um cartão de crédito no seu coração. Esperamos que este vídeo tenha sido uma fonte de inspiração para você. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos e compartilhar sua sabedoria com o mundo.